Oi, eu sou Carla Braga, fundadora do Entre Euros e Reais. Se você está vendo esse vídeo em abril de 2020, você deve estar encarando os problemas gerados pelo coronavírus, entre eles os problemas econômicos. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Clica aqui em cima que você vai conseguir acessar esse vídeo. Após esse primeiro vídeo, eu recebi vários pedidos para fazer uma continuação. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo com assuntos ligados às questões trabalhistas e fiscais. Fica aí até o final que vai ter bastante coisa importante. Antes de começar, um aviso. Esse vídeo está sendo gravado com base nas medidas provisórias publicadas nos meses de março e abril de 2020, que são a de número 927, 928, 936 e 944, e também da resolução número 17 de 2020. Fique atento porque podem surgir novas medidas. De qualquer forma, se surgirem medidas que tenham relação com o conteúdo aqui do canal, eu trago para vocês. Sem mais delongas, vamos começar? Eu vou dar uma pincelada rápida nas medidas trabalhistas, depois nas medidas fiscais, e vamos deter um ou outro ponto que tenha mais relevância aqui para o nosso canal. E no final eu vou fazer uma proposta para vocês. Então, fica até o final. O primeiro grupo de medidas que eu gostaria de apresentar para vocês são as medidas trabalhistas. Em relação às medidas trabalhistas, é importante destacar as seguintes: a possibilidade de realização de teletrabalho, a possibilidade de que o empregador estabeleça férias coletivas ou antecipe as férias do empregado, a possibilidade de prorrogação da jornada de trabalho para os estabelecimentos ligados à área de saúde, a suspensão de treinamentos, a possibilidade de ser dispensado o exame demissional se o empregado cumprir os requisitos estabelecidos lá na medida provisória. Em relação ao fundo de garantia, tem uma medida bastante interessante que pode dar um suspiro para várias empresas. Se você é empreendedor, fique atento. Antes de explicar qual é a medida, eu vou explicar como é que é feito o recolhimento do fundo de garantia. O fundo de garantia ele é pago todo dia 7, referente ao valor apurado no mês anterior. Ou seja, no dia 7 de abril, eu pago o valor que for apurado no mês de março. Na medida provisória, o governo suspendeu a cobrança, nesse momento, dos meses de março, abril e maio. Ou seja, das parcelas que venceriam dia 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho. Com isso, o empregador pode pagar esses valores relativos a esses meses a partir de julho de 2020, parcelado em 6 vezes. Mas atenção, a suspensão do pagamento não dispensa a transmissão da declaração pelo contador. As informações têm que ser fornecidas, só o pagamento que fica suspenso até julho de 2020, com essa possibilidade de parcelamento a partir de julho. Outra questão importante em relação ao fundo de garantia: se houver rescisão de trabalho, nesse caso, o empregador vai ter que fazer o recolhimento relativo àquele empregado. Até porque o empregado tem direito de ter acesso aos valores do fundo de garantia dele, né? Então, faz todo sentido. Além dessas medidas que eu falei, de ordem trabalhista, tem também mais duas que geraram bastante polêmica. Uma delas é a suspensão do contrato de trabalho e a outra é a redução proporcional de salário e jornada. Os critérios, tanto para uma coisa quanto para outra, estão lá na medida provisória. O segundo grupo de medidas que eu queria destacar são as medidas que dizem respeito aos tributos federais. A primeira medida que eu quero destacar é uma que é super importante, que é bem parecida com o que eu falei em relação ao fundo de garantia. Diz respeito ao Simples Nacional. As empresas que fazem parte do Simples, elas podem deixar de pagar agora tributos incluídos no Simples Nacional relativos aos meses de março, abril e maio e pagá-los nos meses de outubro, novembro e dezembro. Eu sei que parece pouco, mas são alguns meses que podem significar um bom suspiro para as empresas que estão em situação difícil nesse momento. A resolução número 17 de 2020 também estabeleceu a redução de impostos em alguns produtos. Esses produtos são aqueles ligados à questão de combate à pandemia, enfim, eles têm uma razão para estarem lá. Então, dá uma olhadinha para ver se o produto da sua empresa está na relação. Outro aspecto interessante diz respeito às dívidas inscritas na dívida ativa. Há hipóteses de prorrogação, suspensão e parcelamento. Vale a pena você dar uma olhadinha lá na medida provisória para ver se você se encaixa em alguma dessas hipóteses. Algumas dessas possibilidades têm prazo para solicitação, e os prazos terminam agora em abril, então fique ligado. Uma quarta medida bastante interessante também diz respeito à prorrogação da validade das certidões. Se você é empresário e já participou de licitação ou pleiteou alguma linha de crédito em instituições financeiras públicas, você deve saber que precisou apresentar uma série de certidões. Algumas dessas certidões tiveram prazo de validade prorrogado.
exatamente para evitar que os empresários tenham algum tipo de problema por não terem conseguido renovar essa certidão. Mas atenção, só foi prorrogada a validade das certidões que estavam válidas na data de publicação da medida provisória, ou seja, 24 de março. Como um terceiro conjunto de medidas, eu queria falar da questão da possibilidade de contratação de empréstimos para financiamento da folha de pagamento. Essa medida faz parte do Programa Emergencial de Suporte a Emprego e ela tem o objetivo de permitir que os empresários tenham acesso a linhas de crédito com taxa de juros reduzida para conseguirem financiar a sua folha de pagamento. O empresário tem que firmar um compromisso de que ele vai utilizar esses recursos para essa finalidade, porque o objetivo da medida não é permitir que o empresário pegue um empréstimo para fazer o que ele quiser com o dinheiro, não é mesmo? Para ter acesso a esse recurso, os empresários devem procurar as instituições financeiras participantes. Eu prometi lá no começo do vídeo que no final do vídeo eu ia fazer uma proposta para vocês, não foi? Então chegou a hora. É o seguinte, vocês devem ter reparado que eu dei só uma pincelada muito rápida nas medidas trabalhistas, fiscais, e também nessa questão do apoio emergencial para a folha de pagamento. Mas teria muito mais coisa para a gente falar, a gente poderia entrar em detalhe em cada ponto dessas medidas, fazer até uma avaliação crítica, se é bom, se é ruim, enfim. Só que para isso, eu precisaria do apoio de alguns advogados especialistas nos assuntos envolvidos, porque é lógico que eu tenho uma noção disso. Sou formada em Direito, sou advogada, dei aula de Direito Empresarial, o Direito Empresarial se comunica com várias outras áreas do direito, inclusive com trabalhista e com tributário, mas não é exatamente a minha área de especialidade. Então eu poderia chamar amigos especialistas nessas áreas para a gente fazer um bate-papo através de uma live, que pode ser ou aqui no YouTube ou no Instagram, a gente teria que verificar a forma mais adequada para os nossos ouvintes. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários, ou aqui do YouTube, ou então coloca lá no comentário no Instagram, ou então me chama no direct, manda um e-mail, faz sinal de fumaça, manda um WhatsApp, qualquer coisa, para eu saber que vocês querem esse tipo de conteúdo. Então, eu conto com você. Comenta aqui. Se vocês comentarem, quem sabe a gente não faz uma live. Um grande beijo e até o próximo vídeo.